te falar, hein, pessoal? Gente, hoje eu vou falar aqui sobre um tema bem interessante que eu só fiquei sabendo recentemente. Eu não sabia disso também não, tá, gente? É algo que não é muito divulgado por aí. Mas hoje eu vou falar sobre o passado quase desconhecido do bairro da Liberdade em São Paulo, capital, ok? Por que eu vou falar disso, gente? Porque eu não sei se todo mundo aqui sabe, mas eu estou morando no bairro da Liberdade, em São Paulo, já faz um tempinho, tá, gente? Eu tô aqui desde março de 2020. Qualquer semelhança é mera coincidência. Eu vim pra cá uma semana antes de se iniciar oficialmente a pandemia no Brasil, né? No mundo já estava rolando, mas aqui primeiro deixaram passar o carnaval. E depois começou aquele negócio de fechar comércio, fechar escola, e todo mundo se assustou. Foi uma semana antes desse negócio todo começar. Por quê? Porque eu impus pra mim na época que com um ano morando aqui em São Paulo, eu ia para quarto individual. Nessa época eu estava na Bela Vista, que não é longe daqui, é aqui do lado, aliás, a Bela Vista. Só que primeiro, lá os quartos individuais estavam muito caros, ou não tinha. Os baratos já estavam todos ocupados, assim, na faixa dos 500, 600. Sim, aqui no centro, um quarto barato é 500, 600 reais. Você não acha quarto por menos do que isso. Eu já achei quarto, assim, na faixa dos 500 reais, que era uma esculhambação só, que não dá pra morar. É uns cativeiros que não dá pra morar. Enfim, mas tudo bem. Então eu comecei a procurar aqui na Liberdade. Eu achei esse quarto onde eu tô aqui hoje, sem querer puxar o saco, mas já puxando. É um achado. Essa pensão onde eu tô aqui é um achado. É a melhor pensão onde eu já estive na minha vida, entendeu? Tem assim, por exemplo, tem pensões mais caras, que é mais chique, cheia de chique. Não, eu não sou mulher de chique, gente. Eu sou mulher de chinelo no pé. Sou mulher simples. Eu sou mulher que lava a roupa na mão. Pessoal muito simples mesmo. Você vê aqui, ó, não tem um pingo de maquiagem na cara pra gravar o videozinho. Ó lá. Essa pele é minha mesma, isso aqui não tem nada não tem nada de efeito, não tem filtro, não tem porra nenhuma. Enfim, eu sou uma mulher muito simples, então eu queria um lugar limpinho e arrumadinho, só. Não precisa ser chique. Então, eu tô a uma quadra do metrô Azul, aqui na Liberdade, e é uma quadra mesmo, porque tem lugar que eles falam assim, 10 minutos do metrô, você vai ver 50 minutos andando. Mas enfim, depois é alugar local no centro de São Paulo. Aqui tá uma quadra do metrô. O pessoal é muito legal, gente, impressionante assim. Vou agora... Gente, para de travar a câmera, senão não vai dar pra gravar. Mas olha só, eu já morei em 6 pensões aqui em São Paulo. E nenhuma delas, assim, o pessoal foi tão legal, o pessoal me tratou tão bem. As pessoas aqui, elas me trataram super bem, eu não conhecia ninguém. Hoje o pessoal me trata super bem, a gente se dá super bem. E é um lugar, assim, que... Nossa, foi um achado, porque tem geladeira no quarto, tem TV dentro do quarto, pode ter animal, não é toda pensão que deixa ter animal. E, nossa, gente... Pessoal muito, muito legal mesmo. Eu tô aqui há 14 meses já e não tenho do que reclamar. Eu falo para as pessoas que pra eu sair daqui, ou eles têm que demolir a casa, ou eles têm que vender a casa, ou por alguma razão eles têm que fechar a casa, ou eu tenho que ser expulsa também, que às vezes expulsa de pensão, né, gente? Algumas pessoas também são expulsas das pensões, mas eu acho que não. Depois de 1 ano e 2 meses aqui sem arrumar confusão, não é agora que eu vou arrumar. Geralmente quando eu tenho que quando as pessoas têm que arrumar confusão nos lugares comigo, elas arrumam mais cedo. Elas arrumam com alguns meses, tal. Você já passou tudo isso, eu acho que não tem importância. Mas assim, olha só, aqui de fato é um lugar que eu tô muito feliz aqui. E se eu for passar daqui, eu vou para algo meu. É isso que eu quero dizer, entendeu? Mas voltando a falar do bairro da Liberdade. Então eu moro aqui desde março de 2020. Uma semana antes de iniciar a pandemia aqui no Brasil, né? Do coronavírus. E quando a gente fala de bairro da Liberdade, a gente pensa em quê? A gente pensa em japonês, oriental,
loja que vende aqui japonês, pensa ali na Galvão Bueno, que é uma rua que fica ali atrás do, né? Fica ali atrás da Avenida da Liberdade, fica ali pertinho da Praça da Liberdade. Você sobe a Galvão Bueno, você já vai dar ali na Praça da Liberdade. Tem muito comércio de rua também, muita gente de dia, né? Aqui é de dia. Antigamente, Augusta, quando não tinha toque de recolher, era de noite. Augusta era de noite, mas a Liberdade é de dia. Ali na Praça da Liberdade, o pessoal vende pastel, tem ali os monumentos, tem jardim japonês, tem tudo aí. O pessoal pensa logo em Oriente, né? Quando a pessoa ela está voltada e focada para essa questão da liberdade. Mas tem um passado que eu também não sabia que existia, que havia existido, que existiu, muito assim triste, que ninguém não, alguns falam, mas são poucos. Ninguém lembra desse passado quando fala do bairro da Liberdade, entendeu? Eu vi uma placa uma vez, eu tava lá na Praça da Liberdade, que é aqui pertinho de onde eu tô, e tava ali assim, que havia devia ser rapaz na época, né? Devia ser novo ainda, e o nome dele era Chaguinhas. Na verdade, o nome dele não era Chaguinhas, mas o apelido dele era Chaguinhas na época, no século XIX, né? E ele foi morto. E pensar, Praça de Liberdade, você lembra dos otaquinhos, né? Você lembra dos otaquinhos. Não, o pessoal que é otaku, geek, também tem emo, tem punk, enche de pessoal ali da cultura geek ali no sábado na Liberdade, né? O pessoal vai lá escutar uma música, vai lá se encontrar. É cheio, todo sábado enche ali. E você pensa nisso, você não pensa em pessoas sendo enforcadas há cerca de 200 anos atrás. Ah, mas Sara, 200 anos é muito tempo. Em termos históricos, infelizmente é pouco. Então, ainda se enforcava gente aqui na Praça da Liberdade há não tanto tempo atrás, historicamente falando. Pra gente, 200 anos é muito. Mas se você for olhar pelos olhos da história, é pouco, né, gente? E ali, na Praça da Liberdade, na verdade era o Largo da Forca, era chamada de Largo da Forca. Quem era esse rapaz, o Chaguinha, gente? Ele era um militar, que ele era negro, e ele armou um motim na época. Engraçado, ele armou um motim em Santos, e eu sou de Santos. Eu falei, gente, tem tudo a ver, né? Eu sou de Santos, eu nasci em Santos, eu vivi mais de 30 anos em Santos, e o rapaz, ele enfim, ele veio de Santos, ele fez motim em Santos, depois ele veio parar aqui, nesse lugar onde hoje é a Praça da Liberdade. Gente, eu acho isso fantástico, porque assim, olha só, o rapaz, ele fez lá um motim porque os militares, eles não há cerca de 5 anos. Então, para receber esses salários, eles fizeram greve. Naquela época, gente, não havia lei do jeito que tem hoje. Não havia processo, devia existir, mas era pra gente muito assim, sabe, que tinha dinheiro. Não era pro povão, o povão não tinha direito a nada. Né? Ainda mais um rapaz negro. Tinha muita discriminação antigamente, infelizmente, né, gente? Tinha disso. Ainda não havia sequer havido a abolição, né? Não havia existido sequer a abolição. E o rapaz, mas ele não era escravo, ele era soldado, e ele recebia soldo, né? Mas ele estava sem receber. Ia viver do quê, gente? Ia viver do quê? Então não tinha, por exemplo, acordo, não tinha nada. O pessoal era literalmente, infelizmente, quase da porra mandava matar. E esse rapaz, o Chaguinhas, ele armou um motim, ele foi condenado à morte. Ele foi condenado à morte. E a corda se arrebentou 3 vezes. Como o pessoal, a maioria ainda era católico, eles pensavam assim, gente, quando a corda arrebenta é porque a pessoa é inocente, segundo a tradição católica da época. Inclusive eu vi isso na novela Chica da Silva, a única novela que eu gostei muito de assistir foi Chica da Silva, que na verdade, quando a corda se arrebentava, acreditava-se que
o condenado ou condenada era inocente. Então, mas a corda dele se arrebentou 3 vezes e o povo na praça, na época a praça não se chamava Praça da Liberdade, se chamava o Largo da Forca, né? O pessoal começou a clamar liberdade, liberdade. E foi assim que depois o bairro começou a ser conhecido como o Bairro da Liberdade e aquela ficou sendo a Praça da Liberdade. Mesmo com todos esses clamores, por causa do interesse de pessoas mais poderosas, enfim, ele acabou sendo morto de qualquer jeito, ele foi morto a pauladas. Só que assim, tem pessoas que causam essa comoção, que elas acabam inclusive sendo até, se ela morre, as pessoas acabam até divinizando. Tanto que muita gente vai aqui na igreja, tem uma igrejinha aqui, né, ali, entre ali, um pouquinho antes da Praça da Liberdade, assim que acaba a Avenida da Liberdade, tem uma igreja ali e o pessoal vai até hoje ali rezar e pedir milagres para ele, porque dizem que ele tornou-se um santo, embora ele não seja canonizado pela Igreja Católica. Por que eu contei toda essa história aqui, gente? Porque não houve só japoneses e orientais no Bairro da Liberdade, tá, gente? Olha só, aqui no bairro, pelo que eu li, aconteceu o seguinte: nos séculos 18 e 19, a praça, que hoje é a Praça da Liberdade, dos otaquinhos, do yakisoba, do tempurá, hoje, o que acontece com a praça? Hoje é isso. Desde a década de 70 do século 20, é isso, é lembrada pelos orientais. No início dos anos 2000, também começou a ter a imigração ali de pessoas, de coreanos e chineses, mas também oriental. Só que nos séculos 18 e 19, aquele local era conhecido como Largo da Forca, houve muitas execuções ali. Tanto que assim, gente, não é por nada. Como eu sou meio sensitiva, eu mexo com energia, eu mexo com, né? Gente, eu sentia uma energia pesada e eu nem sabia dessa história. Não só ali, na Governo, na Rua da Glória, na Conselheiro Furtado. Quem conhece a Liberdade sabe onde é que fica essas ruas. Eu sempre senti uma energia pesada. Eu falava, gente, o bairro da Liberdade tem uma energia pesada, né? Porque teve muito sofrimento ali, gente. E não foram só as execuções, não. A Praça da Liberdade, ela era também local de pelourinho. Como ainda não havia abolição da escravatura, levavam escravos lá, ou fugitivos, enfim, e torturavam de várias formas, ou deixavam a pessoa exposta ali ao ridículo. Todo mundo ria, cuspia, enfim, fazia tudo ali com a pessoa. Era o pelourinho ali também, então era local de castigo e aplicação de pena capital, gente. Aquela pracinha que hoje tem os otaquinhos, e tem o tempurá, e tem às vezes de dança oriental, por 2 séculos ela foi um palco de tragédias. E havia também um cemitério, e foram encontradas certas ossadas. Quando tentaram ali escavar, fazer construções, foram achadas ossadas ali, entre a Galvão Bueno e a Rua da Glória. Houve coisas ali meio pesadas. E tem até hoje, tem uma parte do Bairro da Liberdade que quem mora aqui sabe, da Conselheiro Furtado para baixo. Da Conselheiro Furtado para baixo, o pessoal fala assim, olha, você quer morar na Liberdade, você mora da Conselheiro Furtado para cima. Porque da Conselheiro Furtado para baixo é o Glicério. Tem Cracolândia, tem lá uma série de coisas. E um pouquinho mais para lá tem a Sé. Né? 5, 10 minutos andando para lá da Liberdade tem a Sé, que também tem, infelizmente, tem adictos, tem pessoas ali em situações um pouquinho complicadas, né? Novamente, eu exprimo todo o meu apoio aos adictos que querem se curar, mas muitas vezes, quando a pessoa ela não quer se curar, fica muito difícil, tá, gente? É muito difícil você lidar, por exemplo, com um adicto que não quer se curar e ele acaba tendo alguns comportamentos ali que não são muito legais, por exemplo. Fica xingando, fica ofendendo. Eu já tive aqui na Liberdade uma moça que me pediu um refrigerante e eu não dei. Ela ameaçou de dar com a bandeja na minha cabeça. Estava claramente alterada por drogas, então às vezes a pessoa vai ficar violenta,
às vezes a pessoa ela fica alterada, fica complicado, gente. Então, a energia aqui na Liberdade ela é pesada. E essa energia pesada, por coisas que já aconteceram no passado, acaba trazendo coisas negativas, infelizmente, para o futuro também, para o presente e para o futuro. Porque vocês acham, então, que, por exemplo, essa energia negativa acaba não atraindo pessoas que também têm violência na cabeça, tem vício na cabeça, tem coisas assim meio negativas na cabeça? Pra mim, atrai. Pra mim, que acredito na espiritualidade, atrai. Agora vocês, eu não sei, cada um acredita no que quer, né? Mas então, antes, né, século XX, o bairro da Liberdade era essencialmente negro, né? Pessoas afrodescendentes, pessoas, por exemplo, escravos ou escravos forros, eles viviam aqui, né? Havia o cemitério inclusive dos enforcados, de pessoas que foram mortas. E infelizmente muitos eram negros. Por quê? Porque às vezes, a pessoa era escrava, se revoltava, morria. Ou ia pro pelourinho ser escoteada. Quer dizer, julgamento justo, não tinha direito a nada. Vamos botar lá, sabe? E essa energia, infelizmente, ela fica impregnada. Então, antes dos orientais, muita gente não sabe disso. Eu soube disso porque eu li essa placa falando do Chaguinhas, que ele era negro também. Apesar de não ser escravo, mas ele era negro. E o passado do bairro da Liberdade era negro até o início do século XX. No início do século XX, gente, uma coisa que eu considero que se chama de processo de gentrificação. O que é esse processo de gentrificação? É quando havia muitas pessoas afrodescendentes e é lamentável. Eu vou falar um negócio aqui que eu acho que é lamentável e é nojento. Mas ele só quis, entre aspas, branquear a população do Brasil. Quis branquear. Então eles começaram a fazer uma campanha massiva para chamar imigrantes para cá. Fosse japoneses. Mas se era japonês, não é branco. Não é branco, mas é mais clarinho. É lamentável. Eu falo isso, mas eu não gosto, eu abomino, eu tenho nojo. Eu tô falando de como que essas pessoas pensavam na época, e infelizmente ainda tem gente que pensa hoje, mas eu acho nojento, entendeu? Eu acho nojento. Eles queriam, entre aspas, branquear a população, clarear a população, então eles chamaram imigrantes europeus. Aí foi nessa época que veio italiano, nessa época veio japonês, vieram uma série de imigrantes mais clarinhos para tentar, entre aspas, branquear a população. E eu acho impressionante que, de certa forma, pelo menos aqui na Liberdade, isso, entre aspas, funcionou, lamentavelmente, funcionou, porque quase ninguém lembra do passado negro. Negro, eu digo, afrodescendente, entendeu? Muita gente usa a palavra negra de forma pejorativa. Eu não estou usando de forma pejorativa aqui. Eu estou falando o passado afrodescendente, do bairro da Liberdade. Você fala bairro da Liberdade, todo mundo lembra do Oriental. Foi isso que eles quiseram fazer lá no século XX, né? No início do século XX, eles quiseram trazer tudo quanto foi gente, de tudo quanto foi lugar, para que, entre aspas, branqueasse a população, né? Por exemplo, o Bexiga, todo mundo lembra que é bairro italiano. A Liberdade, todo mundo lembra que é bairro oriental. E o bairro negro, cadê? O bairro dos afrodescendentes. Sendo que, por muitas décadas, enfim, né? Por cerca de 2 séculos, o bairro da Liberdade era massivamente habitado por pessoas afrodescendentes. Por que ninguém fala disso? Por que ninguém chega lá falando do quanto que, infelizmente, essas pessoas sofreram? Por que ninguém chega e fala, poxa, olha só, tem um rapaz que ele foi enforcado aqui, depois de 3 vezes da corda arrebentar, segundo a tradição católica era até para ele ser liberado, e não foi. E ele era negro. E quem deu o nome de Bairro da Liberdade para a Liberdade, de Praça da Liberdade para a Liberdade, foi um negro. Quase ninguém conhece isso.
É um aqui, outro ali que conhece. Você fala bairro da Liberdade e pronto. Todo mundo lembra de cultura oriental, yakisoba, tempurá, pastel, otaquinhos, vestindo cosplay no sábado. Só disso que o povo lembra. Rua da Glória. Ninguém lembra do passado afrodescendente da Liberdade. Eu acho isso muito triste, tá, gente? Porque até hoje não se lembra. Se, por exemplo, as pessoas tivessem feito a sacanagem lá há 100, cento e poucos anos atrás, e hoje elas tivessem outra cabeça, mas até hoje elas querem lembrar da liberdade. É como se elas quisessem tapar o sol com a peneira. Não, não vamos falar disso não, ó. Não vamos falar do tempo que a liberdade tinha escravo, que a liberdade torturava escravo na praça, matava gente na praça. Não vamos falar disso não, que é desagradável. Vamos falar do tempurá, vamos falar do yakisoba, vamos falar... Gente, pelo amor de Deus. Eu não tô dizendo que o japonês ele não teve importância. Ele teve importância, com certeza. Ele teve importância aqui no bairro. E ainda tem. Mas por que também não falar do passado afrodescendente? Que infelizmente foi um pouquinho triste. E a gente, um pouquinho não, muito triste. Infelizmente, eu, por exemplo, ainda sinto, como pessoa que lida com as energias, eu ainda sinto uma energia muito pesada. Quando eu passo por certas ruas, eu nem sabia por quê. Eu fui ver, porque pessoas foram mortas ali, foram torturadas ali. E às vezes foram enterradas ali, que tinha uma parte aqui que era o cemitério, né? Ali entre Rua da Glória e Galvão Bueno era o cemitério. E eu senti uma coisa super pesada ali. Não sabia por quê. Porque essas pessoas morreram sofrendo muito. E grande parte da energia delas pode ser que ainda esteja ali. Isso é para quem acredita. Quem não acredita, passa adiante essa parte. Mas acreditando ou não acreditando, a gente tem que se conscientizar do fato que o bairro da Liberdade, ele quer varrer para debaixo do tapete essa parte da história dele, que durou quase 200 anos. Quer varrer? Vamos varrer para debaixo do tapete? Vamos, acabou. Mas tem que relembrar, que é para não repetir, né? Quem não sabe do seu passado, não garante seu futuro, né? Gente, muito obrigada por mais atenção. Te falar, hein, pessoal? Até o próximo vídeo. Esses dias eu tava sem gravar vídeo, que a minha irmã ela tava aqui, eu quis muito dar atenção para ela. E a gente passeou muito por essa